Fala galera, beleza? Professor André aqui mais uma vez começando mais uma aula de física e o tema de hoje é conservação da quantidade de movimento. Vamos lá! Bom, então a quantidade de movimento nada mais é que, vamos pensar num corpo de massa m, como vocês estão vendo aqui, ok? Com uma velocidade qualquer, determinando aí um certo instante de tempo. Ok? Então a quantidade de movimento ou momento linear, que é indicado pela letra Q, tá? Tem essa definição aqui, ó, que é o produto da massa vezes a sua velocidade, ok? Lembrando que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, possui a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade, ok? A unidade de medida da quantidade de movimento, então vamos lá. Massa em quilogramas, velocidade em metros por segundo. Então, unidade de medida da quantidade de movimento é o quilogramas vezes o metro por segundo, certo? Então, tá aqui, quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade, certo? E vamos agora falar um pouquinho sobre o impulso de uma força, ok? Então, para quem já jogou bilhar aí, ou sinuca, vai saber bem o que eu estou falando, ok? Você vai dar um impulso, ok? Vai exercer uma força num certo intervalo de tempo. É isso que acontece. Então, impulso nada mais é do que a minha força vezes meu intervalo de tempo, certo? Unidade de medida do impulso, força em newtons, tempo em segundos. Newton vezes segundos. Beleza? Então, vamos lá. Bom, o impulso é uma grandeza vetorial que possui a mesma direção e o mesmo sentido da força, ok? Então, toda vez que aparecer gráfico, dá uma olhada aqui, ó, força e tempo, as unidades de medida. Basta eu calcular a área, eu calculando a área do meu gráfico, eu acho o meu impulso, não esqueçam disso. Teorema do impulso. Então, a gente vai considerar uma partícula aqui, ok, de massa m, sobre a ação exclusiva de uma força constante durante um intervalo de tempo, como vocês estão vendo aqui na imagem, certo? Bom, então a aceleração, tá, da partícula é constante, igual à aceleração média, dada por. Então, nós vimos aí a aceleração média. A aceleração média nada mais é do que a variação da velocidade dividido pela variação de tempo, ok? Se eu abrir aqui a variação de velocidade, vai ficar velocidade final menos velocidade inicial. Já vimos tudo isso, hein? Bom, de acordo aí com o princípio fundamental da dinâmica, a gente pode escrever o quê? Que força é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. Já vimos isso também. Bom, a aceleração, eu acabei de achar ela aqui, ó. É o ΔV sobre ΔT. Só substituir aqui, ó, no lugar da aceleração. ΔV sobre ΔT. Com isso, ok? ΔV, olha ele aqui, ó. V menos VO sobre ΔT. Certo? Bom, então chegamos à conclusão que, se eu multiplicar essa fórmula aqui em cruz, certo? Vai ficar força vezes o tempo igual m vezes v final menos mv inicial, que nada mais é do que o meu teorema do impulso, que é igual a variação na quantidade de movimento. Como que eu acho quantidade de movimento mesmo? Acabamos de ver, né? O que é a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Então, como eu tenho aqui, ó, uma variação, significa quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Tá aqui, ó, m vezes v menos m vezes vo. Então, guarda bem essa fórmula aqui que a gente vai usar muito ela agora, certo? Então, só reforçando aí, o impulso da força resultante sobre uma partícula é igual à variação da quantidade de movimento da partícula para um dado intervalo de tempo, que foi como eu expliquei a fórmula aí para vocês. Então, vamos ao nosso primeiro exemplo. Então, o nosso primeiro exemplo ele fala o seguinte, ó, uma bola de massa 300 gramas. Então, vamos aqui, ó, massa igual a 300 gramas. Eu já sei que a massa tem que estar em quilos, então eu vou dividir por 1000. Então, a minha massa vai ser igual, volta 3 casas, 0,3 quilos, certo? Inicialmente em repouso, velocidade inicial, 0. Sofre uma queda livre, num dado intervalo, num dado instante, sua velocidade vale, velocidade final, 10 metros por segundo. Determine o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento. Ele quer saber o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento, certo? Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo aqui, quantidade de movimento
é igual a massa vezes a variação da velocidade, ok? Então, quantidade de movimento é igual a massa vezes somente uma velocidade. Por quê? Porque a velocidade inicial é zero, né? Ele estava em repouso. Então, substituindo os valores, ficaria Q é igual a massa vale 0,3 e a velocidade vale 10. Então, minha quantidade de movimento, neste caso, vai ser de 3 unidades de medida, quilograma vezes metros por segundo. E aí, acabou. 3 quilogramas vezes metros por segundo, certo? Bom, só arrumando aqui agora. Neste caso, a velocidade é necessariamente vertical para baixo. Portanto, tem direção vertical e sentido para baixo, que foi o que o exercício mandou a gente descobrir. Ok? Então, esse exemplo já foi. Olha o próximo. Duas forças perpendiculares entre si. Então, perpendiculares, ó, forma ângulo de 90 graus. Ó. Certo? Uma de 6 newtons e a outra de 8 newtons. E a minha força resultante está aqui, ó, não posso esquecer. Certo? Durante 5 segundos. Beleza, calcule o impulso. Então, eu sei o quê? Que impulso é igual a força vezes a variação de tempo. Só que eu não tenho força. Quem é minha força? Que é minha força resultante. Então, vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Então, ficaria força resultante vai ser igual a raiz de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, minha força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 36 mais 64. Então, minha força resultante vai ser igual a raiz quadrada de 100. Logo, minha força resultante vai ser igual a 10 newtons. Agora eu tenho minha força resultante. Volto lá na minha fórmula, né? E fica assim, ó, impulso é igual a 10 vezes 5. Então, meu impulso nesse caso aqui vai ser de 50. 50 o quê? Newtons vezes segundos. Certo? E aí, acabou. Vamos para o próximo. Opa, apareceu o gráfico. Já expliquei o que eu faço quando eu tenho o gráfico, mas vamos lá. Calcule o impulso aplicado pela força F de direção constante, cuja intensidade varia como mostra o diagrama ao lado. O impulso é numericamente igual à área do triângulo, certo? Eu já deixei até a dica. O impulso é numericamente a área do triângulo. Então, vou escrever isso. Ó. O impulso é numericamente a área do triângulo. Então, eu posso falar que meu impulso é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, meu impulso vai ser igual. A base do triângulo mede 5, a altura mede 20 e vou dividir por 2. Então, meu impulso vai ser igual a 100 dividido por 2. Então, meu impulso vai ser de 50 newtons vezes segundos, que é a unidade de medida de impulso. Certo? Bom, então vamos lá. Um corpo em repouso, então velocidade inicial é 0, ok? Sobre um plano horizontal, sofre a ação de uma força resultante horizontal constante. Então a força é de 10 newtons durante 10 segundos. Intervalo de tempo, 10 segundos. Calcule a velocidade final, sabendo que um corpo tem a massa de 5 kg. Então, o que aconteceu aqui? Meu impulso gerou uma variação na quantidade de movimento. Beleza. E como que eu acho impulso? Acabamos de ver. Força vezes tempo. Variação na quantidade de movimento. M vezes V final menos M vezes V inicial. Como ele parte do repouso, esse cara aqui já é zero. Ok? Se eu substituir a velocidade aqui por zero, M vezes zero vai dar zero. Então, a minha força é de 10 newtons, o tempo é de 10 segundos, a massa é de 5 quilos vezes a velocidade que eu quero descobrir. Então, aqui vai ficar 100 é igual a 5V. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, logo, minha velocidade vai ser de 20 metros por segundo. Certo? Vamos para o próximo, então. Bom, então vamos lá. Uma partícula
de meio quilo. Então, massa é meio quilo. Até aí, beleza. Tem velocidade inicial de 6 metros por segundo. Ao receber um impulso de uma força constante, modifica sua velocidade para 8 metros por segundo em direção perpendicular à inicial, no intervalo de tempo de 0,1 segundo. Então vamos lá. Calcule a intensidade do impulso de F. Então vamos pensar no que neste caso aqui. Primeiro, vamos usar essa fórmula aqui, ó, Q igual a M vezes V inicial. Depois eu uso Q igual a M vezes V final, para achar a minha variação aqui, certo? Então aqui neste caso vai ficar Q é igual a 0,5 vezes 6. Então, meu Q é igual a 3 kg vezes metros por segundo. Q é igual a 0,5 vezes 8. Então, meu Q aqui é de 4 kg vezes metros por segundo. Beleza? Então, achei aqui o que outro. Ele fala que elas são perpendiculares. Então, vamos pensar aqui assim, ó. Perpendicular. Então, tem um vetor aqui, certo? Neste caso aqui, vamos fazer uma setinha aqui, que vai ser o meu Q. E eu tenho o outro vetor aqui perpendicular, que vai ser o meu QO. Ok? E meu ΔQ, neste caso, vai estar aqui, ó. Esse cara aqui é o que eu quero achar, que é o meu ΔQ. Ok? Então, para achar esse ΔQ, eu aplico o teorema de Pitágoras, ó, perpendicular. Ok? Aplicando o teorema de Pitágoras, ficaria ΔQ é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, ΔQ, né, neste caso aqui, vai ser igual a raiz quadrada de 9 mais 16. Então, ΔQ vai ser igual a raiz quadrada de 25. Logo, meu ΔQ vai ser igual a 5. Unidade de medida da quantidade de movimento. Quilogramas vezes metros por segundo. Certo? Achei ele aí. Como o meu impulso... Vamos responder o item A agora. Como o meu impulso é igual à variação na quantidade de movimento, logo, meu impulso vai ser igual a 5 newtons vezes segundos. Certo? Só substituir. Já no item B, ele quer saber a intensidade da força. Então, impulso é igual a força vezes ΔT. Meu impulso, eu acabei de achar, é 5. Igual a força vezes 0,1, que é o tempo. Então, minha força aqui vai ser igual. 0,1 está multiplicando, passa dividindo. Então, minha força vai ser igual a 50 newtons, que é o que o exercício pede aí. Certo, galera? Então, tranquilinho isso aí também. Então, vamos lá, ó. Duas esferas A e B de massa respectivamente 3 kg e 1,5 kg movimentam-se na mesma direção, mesmo sentido, com velocidade. Então, a esfera A tem 4 metros por segundo, a esfera B tem 2 metros por segundo, como mostra a imagem a seguir. Sabendo que a inevitável colisão durará 1/100º de segundo, então eu já sei que meu ΔT é 1/100º de segundo, que é 0,01 segundo. Beleza. Só que o A, vamos adotar bem isso aqui, ó. Tudo que está para cá, a gente já vai adotar como positivo, tá bom? Só que o A, ao chocar-se com B, vai acontecer a ação e a reação, ok? Então aqui eu tenho a força positiva e aqui eu tenho a força negativa. Por quê? Porque vai estar voltando. Isso aqui é muito importante nesse exercício, tá bom? Aí ele fala também que a força média aplicada é de 300 newtons. Então ele quer saber a velocidade do corpo B imediatamente após o choque. Então, para pegar o item A, meu impulso gerou uma variação na quantidade de movimento. Abrindo a fórmula, fica F vezes ΔT, já fizemos isso, igual a M vezes V menos M vezes V inicial. Ok? Substituindo os valores, então ficaria assim, ó, a força foi de 300 newtons. Como eu estou trabalhando com o corpo B, dá uma olhada aqui, ó. Corpo B positivo, ok? Beleza.
vezes o meu tempo, que foi de 0,01 segundo, igual a massa. Quem é a massa? 3 quilos, vezes a velocidade que ele quer descobrir, menos 3 quilos, né? 3 quilos não, é 1,5 quilos. Vamos arrumar aqui que eu estou trabalhando com o corpo B, não o corpo A, tá bom? Então vamos lá, 1,5 quilos, que é a massa, 1,5 vezes V, menos 1,5 vezes a velocidade do corpo B, que é de 2 metros por segundo. Então, 300 vezes 0,01 vai dar 3, igual 1,5V menos 3. Esse 3 negativo, passa ele para o outro lado, ele vai ficar positivo. E aqui sobra 1,5V. Só terminando o cálculo, vai ficar 6 igual a 1,5V. 1,5 está multiplicando, passa dividindo, ok? Então, vai ficar 6 dividido por 1,5. Então, minha velocidade neste caso aqui vai ser 60 dividido por 15, vai dar 4 metros por segundo. Até aí, beleza, o item A. Vamos ver agora o item B. O item B vai acontecer a mesma coisa, né? Ele quer a velocidade agora do corpo A imediatamente após o choque. Então, meu impulso gerou uma variação na quantidade de movimento. Nota que aqui, ó, a força vezes meu tempo, vou abrir a fórmula aqui novamente, ó. Aqui vai ser negativo. Olha aqui, ó, olha o desenho, princípio da ação e reação. Então, cuidado com isso aí, hein? Então, aqui vai ficar assim, ó, menos 300 vezes 0,01 é igual a massa. A massa não mudou, né? 3 quilos. Vezes a velocidade, menos, vamos arrumar aqui, m vezes v, que é a velocidade inicial, ok? Então, vai ficar menos a massa, que é 3, vezes a velocidade do corpo A, que é 4. Então, aqui vai ficar menos 3 igual a 3V menos 12. Passo o 12 para o outro lado, vai ficar menos 3 mais 12. E aqui sobrou 3V, que é a velocidade. Menos 3 mais 12 vai dar 9, que é igual a 3 vezes V. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ser 9 dividido por 3. Logo, minha velocidade vai ser de 3 metros por segundo. Certo, galera? Então, cuidado com o sinal nesses exercícios, ok? A gente adota aí sempre quando está para a direita, positivo, ok? Para a esquerda, negativo. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Se cuidem e eu fui. Valeu!